Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação muito grande estar na 4ª Conferência Internacional, a qual tive a oportunidade de participar da primeira em Nova York, e em homenagem ao Bob Crow, o qual eu tive a oportunidade de também conhecê-lo. Cumprimento a todos os presentes, as delegações estrangeiras, welcome, good morning a todos. Para nós é uma satisfação muito grande que os senhores estejam presentes nesse evento. Trataremos um tema, vibração de corpo inteiro, junto com o professor Johanny, que está lá sentado. Eu peço, se possível, para vir para a mesa, ou então fique à vontade, para nós tratarmos esse assunto. Eu farei uma introdução aos senhores e senhoras rápida, de uns 30, 40 minutos, não além disso, e tratarei especificamente de uma forma mais geral dos impactos da vibração de corpo inteiro na saúde dos profissionais do transporte coletivo. A ideia central, senhores e senhoras, é tratar de uma experiência nossa enquanto profissional, pegando também do aspecto prevencionista, que o objetivo desse trabalho foi a prevenção, só que durante os anos nós tivemos que recorrer ao Poder Judiciário para, de alguma forma, viabilizar melhorias nas condições de trabalho dos profissionais do transporte coletivo da cidade de São Paulo, que é a nossa experiência, onde atuamos por mais de 20 anos. Impactos da vibração de corpo inteiro na saúde dos profissionais do transporte coletivo e sua relevância jurídica. Qual a ideia? A ideia nossa também aqui não é tratar, não é explicar, não é ensinar como se faz uma avaliação de vibração. Não é o propósito, mas é tentar mostrar aos companheiros que são sindicalistas, que são formadores de opinião, quais os malefícios desse agente, que nós chamamos de agente, na saúde do trabalhador, especialmente na sua propagação na coluna vertebral. Tratando especificamente de motorista, cobrador de ônibus e de caminhão, onde nós fizemos um estudo de caso, ou seja, fizemos um trabalho, nos últimos 6, 7 anos, nós estudamos isso a fundo, junto com a equipe multidisciplinar aqui em São Paulo, inclusive com alguns professores de universidades públicas. Aqui são apenas algumas imagens, são extraídas da norma ISO, né, que trata de exposição à vibração, de como ela se propaga, como ela é recebida no corpo humano e como ela se propaga. Nós temos ali uma postura em pé, sentado e deitado. Na verdade, no ônibus, onde nós acompanhamos inúmeras perícias, a vibração ela penetra no organismo, no corpo humano, pelos pontos de apoio. Então aqui nós temos em pé, sentado, que é o caso do motorista, que é o caso do cobrador, que é o caso do motorista de caminhão, aonde ele fica sua jornada de trabalho sentado. Então ali que ele recebe a vibração, que ela é propagada. A vibração tem um termo em português que muitos usam, mais comum, que é a trepidação, né? Mas tecnicamente falando, é a vibração que ela é propagada no chassis, que é uma plataforma, por isso que ela atinge não só o motorista. Muitos questionam, dizem, apenas o motorista é acometido por vibração. Não. Nós temos índice que acomete também o cobrador, e em muitos estudos, às vezes a propagação dela no local, no posto de trabalho do cobrador, é até superior ao do motorista. Aqui são algumas avaliações que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. A letra está pequena, salvo engano, é num caminhão. Avaliação de vibração de corpo inteiro junto ao motorista de caminhão. Eu acompanhei mais de 100 avaliações quantitativas de vibração de corpo inteiro na cidade de São Paulo, algumas em Belo Horizonte e algumas no Recife. Aqui foi no ônibus que nós fizemos essa avaliação. Aqui também é no ônibus. Aqui no empilhadeira, apenas a amostragem. Aqui também é no ônibus. Aqui no ônibus, observem o tipo de ônibus que nós encontramos numa cidade. Não vou dizer o nome da empresa, que eu não poderia fazer isso, mas é improvisado até, né? Porque observem se os senhores conseguem ver. Estava em operação esse ônibus, isso foi em 2012, não faz tanto tempo. Observem o banco improvisado. Só uma curiosidade de quem não é técnico especificamente nessa questão,
Isso que nós colocamos aqui embaixo é um bolachão, né? Como se fosse uma pizza, onde o trabalhador senta para se verificar, se medir a vibração. Porque no ponto de apoio, se ele trabalhasse em pé, se colocaria no pé. Como ele trabalha sentado, então é no segundo ponto de apoio. Aqui também são em aeronaves, né? Aqui foi uma avaliação no MD-11 e aqui também num avião de carga. Se acompanhamos essa pequena amostragem de vibração de corpo inteiro. Vibração, também para quem não acompanha, não se tem apenas a vibração de corpo inteiro, queridos companheiros. Tem a vibração VMB, que é a vibração de mãos e braços, que é muito comum, não é no transporte coletivo, mas é muito comum aquelas pessoas que trabalham na rua com aquelas ditas britadeiras, né, tem outros nomes, ele recebe a vibração de mãos e braços de forma avassaladora. Aqui eu volto, é a repetição daquela primeira imagem, é num ônibus, num caminhão, perdão. Aqui, como objetivo desse trabalho todo, eu estou retratando esse trabalho de pesquisa na minha tese de doutorado, então o objetivo era justamente prevencionista. É claro que nós levamos para o Poder Judiciário, chegou um determinado momento, para tentar dar viabilidade a essa questão. Porque, como técnico de segurança do trabalho, como prevencionista, além de advogado, atuei muitos anos nessa área e atuo até os dias de hoje, eu sempre ouvi motorista e cobrador de ônibus dizer que tinha problema na coluna. Nós tentávamos o afastamento previdenciário, o Brasil, a legislação brasileira não aceita o nexo causal, ou seja, não tem nexo técnico epidemiológico de vibração para afastamento previdenciário. Então, quem tem problema de coluna tem dificuldades terríveis para conseguir um afastamento na Previdência Social no Brasil. Então, o objetivo nosso era tentar criar ciência e tentar fazer com que essa ciência tivesse um peso perante a justiça, se fosse o caso, para fazer valer o afastamento desses profissionais. E também que aí tem outros impactos na legislação trabalhista, como a aposentadoria especial, entre outros. Eu selecionei alguns estudos que nós levamos durante esses anos, fazendo pesquisas não só aqui no Brasil, mas também fora do país, que inúmeros profissionais apontavam que a vibração era maléfica à saúde dos trabalhadores, de trabalhadores em ônibus e caminhão, e que ela tinha uma correlação, que é o que nós chamamos nexo causal, da vibração produzida no veículo e dissipada, ou seja, e acometida no corpo humano, na sua saúde. Alguns estudos que eu fiz questão de trazer nessa minha apresentação, senhores, tem uma publicação da Revista de Saúde Pública que traz efeitos adversos na coluna vertebral devido à exposição à VCI, vibração de corpo inteiro, como lombalgias, degeneração precoce de região lombar, hérnia de disco, que é muito comum. Não tem um rodoviário em São Paulo, no Brasil, que tenha mais de 10 anos, 15 anos de profissão e que não reclame de problema na coluna. Isso não é por acaso. Na sua grande maioria, esses profissionais, acho que o áudio da tradução não está ok? Let's go. Okay. Os profissionais, então, são raros os casos, estatisticamente, a grande maioria das pessoas, dos motoristas, cobradores que trabalham acima de 10, 15 anos nessas atividades, eles se queixam, reclamam de algum problema voltado à coluna. Antes era ruído, mas os veículos melhoraram bastante, então a coluna existe. Então, alguns pesquisadores começaram a mostrar esse trabalho que eu fiz questão de retratar, do Luiz Felipe. Ele atuou aqui em São Paulo no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, e ele concluiu um trabalho pela Universidade de Minas Gerais, que é uma universidade pública, que conseguiu, através de amostragem, demonstrar que os profissionais entrevistados, devido à vibração de corpo inteiro, teriam problema de hérnia de disco, degeneração, lombalgia precoce na região lombar. E observe que os problemas de coluna, na sua grande maioria, ou grande totalidade, é na região lombar. Não é na região cervical. E aí é estranho, curioso e, ao mesmo tempo, explicado tecnicamente quando você aceita que a causa primária é a vibração. Por quê? O motorista trabalha sentado. Observem que o ponto de apoio é suas nádegas.
Então, aonde ele recebe a vibração, muito embora ela se propague durante toda a sua coluna, mas é exatamente no início. Então, é o que justificaria esse grande número exacerbado de problema de coluna na região lombar. Seguindo, tem um artigo muito interessante também na Revista Brasileira de Engenharia Biomédica, que conclui o quê? Os motoristas estão expostos a níveis potencialmente danosos à saúde. Os resultados da transmissibilidade dos assentos na faixa de frequência da ressonância da coluna vertebral demonstraram que os assentos apresentaram comportamento dinâmico inadequado, deixando os motoristas expostos aos problemas derivados da exposição à vibração. Nesse mesmo sentido, dessa conclusão, existe um estudo, aqui, ó, a tese de doutorado apresentada à Universidade de São Paulo, do professor, eu não coloquei o nome dele aqui, não sei por que razão, mas é o professor Luiz Felipe, que conclui no mesmo sentido. Desse modo, detendo-se nos aspectos referentes aos efeitos advindos da exposição à vibração do corpo inteiro, os autores salientam pesquisas nas quais foram revelados os efeitos a longo prazo mais evidentes, como lombalgias, degeneração precoce na coluna e hérnia de disco. Observem que, em mais de 100 estudos, não daria para tratar numa apresentação como essa, em mais de 100 estudos, feitos na sua grande maioria por profissionais de universidades públicas, eu diria Universidade de São Paulo, Universidade de Minas, e principalmente um trabalho lindíssimo do professor Balbinotti, da Universidade, ele é doutor em Engenharia de Segurança do Trabalho, dos cursos de perícia da Universidade do Rio Grande do Sul. É um dos trabalhos mais completos, eu diria, que nós temos no Brasil, que trata de vibração de corpo inteiro nos motoristas. E as empresas que o professor Balbinotti, as empresas que ele verificou, que ele fez o estudo de caso, fez a amostragem, teria a segunda melhor frota do país, segundo ele. Uma frota nova para a época, uma manutenção adequada, e mesmo assim os resultados foram todos alarmantes. Aqui, ó. Demais estudos, aqui apenas para ilustrar, porque nós não teríamos condições, embora eu possa disponibilizar parte desse material por e-mail para quem tiver interesse. Eu citei o Balbinotti em 2001, estudos realizados no país nesse sentido. Citei o professor Luiz Felipe, Alberto Luiz Felipe do Sereste, Cindy Medeiros, 2004. Observem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de São Paulo, Universidade Federal, aqui acho que é da Paraíba, Unesp, e assim vai, Universidade Fluminense, Rio Grande do Sul novamente, o Tiago Becker, Márcio Valber, e Unesp novamente, a Abramet. Aqui alguns estudos que eu fiz, que nós nos baseamos para ter um trabalho, eu diria, sedimentado, para demonstrar que não era apenas um trabalho voltado aqui do Sindicato dos Motoristas de São Paulo, ou da Federação. Nós pegamos, além dos estudos no Brasil, temos inúmeros estudos de fora do país, inclusive um do professor Johannes, que está aqui, eu vou até adiantar, lá, de 91, isso já estava na minha apresentação anterior. Tem outros que ele me mandou recentemente por e-mail, muito bons, diga-se de passagem, que todos vão nesse sentido. Mas observe inúmeros estudos alemães, Bonvenzi também escreveu bastante artigos nesse sentido, ele que foi responsável por um grupo europeu que discutiu a diretiva europeia, que é a grande briga que nós temos aqui em São Paulo, aqui no Brasil, sobre a aplicação da norma para se verificar limite de tolerância. O que é limite de tolerância? Aquilo que eu posso, até onde eu posso ficar exposto, e em tese, ou seja, teoricamente, eu não teria problema à saúde. Em vibração no Brasil, nós usamos até então as normas da ISO, que estabelece um limite para a vibração, que entendemos aqui numa interpretação, embora alguns discutem, 0,63 metros por segundo, numa jornada de 4 a 8 horas. A diretiva europeia, que é um acordo comercial, a própria norma assim diz, não tem força prevencionista, não tem o objetivo de saúde e segurança, porque a própria norma assim o diz, que era para permitir que países que não têm uma indústria desenvolvida, como Portugal, como Espanha, entre outros, né, com todo respeito a essas nacionalidades, pudesse, de alguma forma, participar do bloco.
Assim como foi feito com o ruído, que no Brasil tem um número, e lá se flexibilizou para um número superior. Então, existe uma diretiva de 2002. O único estudo técnico-científico, os senhores vão entender, porque eu estou caminhando para esse lado, o único estudo técnico-científico que, de alguma forma, segundo o próprio Dr. Bonvenzi, que eu mantive contato com ele por e-mail há um tempo atrás, o único estudo que fundamentaria isso seria um estudo do VIB-RISC, mas a conclusão do estudo do VIB-RISC é que os números ali foram subestimados e não era seguro. Está no próprio relatório que até então foi publicado. A viabilidade. A vibração de corpo inteiro, muitos podem dizer, Juscelino, mas você está trabalhando, falando de adicional, não está falando de prevenção. O objetivo desse estudo nosso e todos esses estudos era justamente o prevencionista, para fazer com que primeiro a Previdência Social, de alguma forma, estabelecesse um nexo causal e reconhecesse que as pessoas, os rodoviários que têm problema de coluna, têm um nexo causal com a sua profissão. E se fizesse o afastamento previdenciário de uma forma tranquila. Paralelamente a isso, os empregadores, as empresas, investissem em saúde e segurança de forma precisa. Tem um EPI para vibração? Não. Mas existem medidas que podem minimizar. Se você tiver uma malha viária muito mais adequada, você minimiza. Se você tiver um veículo com chassi de veículo, de ônibus alongado, você tem uma redução menor. Não o veículo que nós temos nas grandes cidades, como São Paulo, que na sua grande maioria o chassi é de caminhão, que faz com que a propagação da vibração seja muito maior e o índice muito maior. Então, o intuito também, ou seja, o intuito primário, principal, era justamente fazer com que houvesse uma preocupação sobre a saúde desses profissionais. Porém, esse agente, ele poderia viabilizar e viabilizou em estudo de casos, aposentadoria de risco especial, contagem do tempo de serviço com 40%, isso na legislação trabalhista, e revisão de aposentadoria. Eu vou passar rapidamente esse slide, mas eu só queria alertar os companheiros o seguinte: os rodoviários, os motoristas, cobradores, ônibus e caminhão, até 28/4/95, tinha aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? Precoce, retira a pessoa antes, 10 anos a menos do setor, por uma questão de saúde. Era dedutível pela profissão. Foi motorista, juntava a carteira e um formulário previdenciário sem nenhuma avaliação, mas só que dissesse que ele trabalhava exposto a riscos, ele teria 10 anos a menos de trabalho. Isso foi ceifado por questões políticas, que não compete a esse profissional falar, em 95. De 95 para cá, nós tentamos, de todas as formas, via governo, previdência social, tentar restabelecer isso, não foi possível. Foi onde eu também me interessei por esses assuntos, interpretando a própria lei 8.213 de 91, observe que ela é anterior a 95, entendemos que era possível buscar isso no Poder Judiciário. Nós tentamos com ruído, não deu certo, tentamos com calor, não deu certo, tentamos com vibração. E numa amostra muito significativa, fundamentada nesses estudos, que são inúmeros, nós levamos ao Poder Judiciário em São Paulo mais de 100 ações nesse sentido, e se tem um número expressivo que o Poder Judiciário entendeu que teria direito, porque estaria exposto a esse agente nocivo à saúde. Esse é um primeiro ponto. Paralelamente a isso, eu não vou explicar o que é, porque tomaria muito tempo, a aposentadoria especial é aquela precoce, eu retiro a pessoa 10 anos antes do setor, se for de 25 anos, que no país é 35 anos. Então, motorista e cobradores se encaixaria nos 25 anos. Envolvidos, motoristas, etc, etc. Criada com o objetivo, qual era o objetivo? Eu acabei de explicar em 60 da aposentadoria especial, era precoce, é retirar a pessoa antes da sua atividade, sob pena dela ter problemas à saúde. São as leis, apenas para ilustrar. Acabou em 95, acabei de falar. Aqui é um histórico. Aqui, ó. Cheguei aonde eu queria chegar. No Brasil, nós então fizemos o quê? No estudo de caso,
eu vou adiantar um pouquinho para ficar mais fácil. Aqui. A experiência de São Paulo que fica mais fácil explicar. Diante todos esses estudos que nós conseguimos acompanhar e pesquisar e aprender muito com eles, quando foi em 2010, aqui na cidade de São Paulo, conversamos com o Sindicato dos Motoristas de São Paulo e ele nos outorgou procuração para entrarmos com ações nesse sentido. Pedindo insalubridade, observe, qual era o propósito de pedir insalubridade? Fazer a prova trabalhista, para eu usar essa prova técnica científica, ou seja, porque ela passaria a ser uma prova oficial, e tentar ir para a Previdência pedir aposentadoria especial. Como na Previdência as ações teriam que ser individuais, eu teria uma dificuldade muito maior. Então, o que nós fizemos? Procuramos o Poder Judiciário através de 22 ações que representam aproximadamente 35 mil pessoas, que são os rodoviários da cidade de São Paulo. Qual era o argumento? Pedimos insalubridade, que é um adicional, acrescido ao salário, porque aquelas pessoas, no nosso entendimento, trabalhavam exposto à vibração acima do limite de tolerância. O que é limite de tolerância? O que a lei determina, que a partir dali, se não tiver um EPI para reduzir, muito embora seja até discutível o EPI, essas pessoas deveriam receber um adicional. Acompanhamos 39 avaliações periciais com peritos oficiais da Justiça do Trabalho e todos concluíram o quê? Eu vou ler. Dos quais concluíram que em 100% das medições, os valores obtidos estavam acima dos limites de tolerância da ISO 2631 de 97 e norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho. A norma do Ministério do Trabalho, ela tão somente diz, aplique-se a ISO para efeito de limite de tolerância. Ponto. Independentemente do ano e do tipo de veículo, do trajeto realizado na empresa, do perito que realizou, do medidor utilizado, a gente usa um Heavy Pro, que é um equipamento da Quest, mas tem tantos outros aí no mercado. E da quantidade de veículos utilizados. Vale dizer o quê? Todas as avaliações, independente se o veículo tem esse articulado, é biarticulado, se é convencional, se é piso alto, piso baixo, todos encontraram elementos para dizer que eles tinham vibração acima do que permite. Pegamos esses laudos e fomos na Previdência. Pedir aposentadoria especial dizendo que o seu Joaquim, o seu Antônio, trabalhava exposto à vibração, tinha direito à aposentadoria especial. Sequer a Previdência fez protocolo. Você entra no sítio, lá no site, não tem requerimento para isso, tem por tempo de contribuição. Procuramos o Poder Judiciário no projeto piloto, apenas, sem ações. Algumas não foram julgadas. Até então, eu diria que no número, tem 14 julgadas procedentes, ou seja, o Poder Judiciário disse não, aceito essa prova como emprestada da Justiça do Trabalho, mande aposentar. Ponto. Um outro juiz entende que não, porque teria que ser, essa perícia era Justiça do Trabalho, não tem nada a ver com a Previdenciária. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o responsável por esses recursos, 2 de suas turmas têm entendido que sim, que é possível. Adiante, o que aconteceu diante de tudo isso? Das 22 ações, vou voltar, das 22 ações coletivas, a sua grande maioria que foi realizado perícia, o perito enquadrou e a sentença veio favorável. As empresas procuraram o Sindicato dos Trabalhadores, fizeram um acordo, porque viram que a tendência era que perdesse a grande maioria dos processos, e na cidade de São Paulo, os motoristas e cobradores hoje recebem adicional de insalubridade, reconhecido no acordo coletivo desse ano. E a pergunta que se faz, por que as empresas reconheceram? Reconheceram porque sabiam que teria condenação judicial e isso poderia ter uma repercussão muito maior e ficar muito mais cara para elas. Vocês podem me questionar, é importante o trabalhador receber insalubridade? Na minha opinião, como prevencionista, o ideal era que ele não recebesse, mas que de alguma forma se compensasse o problema que ele acarreta na sua exposição diária, de alguma forma. Ou na aposentadoria especial, que até então
for por categoria não dá, ou reduzir ou melhorar essas condições de trabalho. Muitos dizem, não tem. Claro que existe tecnologia para você minimizar os impactos da vibração. Não será simples, mas existe sim tecnologia que é capaz de minimizar. Eliminar totalmente é impossível, porque o veículo ligado ele já emite vibração, mas numa faixa aceitável. Então essa disputa judicial levou 3, 4 anos e no início desse ano a Justiça o Sindicato dos Trabalhadores conseguiu formalizar um acordo coletivo e reconheceu para a categoria. Se continuou o trabalho em outras cidades e buscando a aposentadoria especial, tendo em vista esses trabalhos que foram feitos. Para nossa surpresa, recente, 14 de agosto de 2014, essa situação criou uma repercussão muito grande no país. Inúmeras outras entidades de trabalhadores tinham nos procurado, sindicatos de rodoviários praticamente do Brasil inteiro, querendo saber se era possível, se não era, discutir a aposentadoria especial. 14 de agosto de 2014, ou seja, agosto, setembro, outubro, há menos de 2 meses, né? É isso? Eu fugi da aula de matemática. Há menos de 2 meses, o ministro do Trabalho assinou uma portaria de número 1297, dizendo expressamente, que para exposição à vibração de corpo inteiro, o limite de tolerância não seria a norma ISO, que é discutir. Quando eu falo que a norma ISO se discute, nós aqui em São Paulo fizemos uma discussão judicial com os peritos, sustentando que era 0,63 para 0,63 metros por segundo, que é como se mede vibração, para a jornada de 4 a 8 horas. Teve perito que foi mais além. A norma da ISO teve uma atualização em 2010, que ela estabelece um gráfico e tem uma zona que se chama, específica, é técnico, mas não tem como fugir. Tem um gráfico que se chama zona churada, que tem a questão da fadiga e da saúde. Muitos entendem que se estiver a exposição ali, já seria considerado prejudicial à saúde. Então não seria mais 0,63, seria 0,41. 41 ou 43, me fugiu agora, mas 0, ou seja, seria até menor. O maior organismo de saúde e segurança do mundo é a CGIH, americana. Todo prevencionista sabe disso, que primeiro vem a CGIH. A CGIH tem uma norma de vibração também, que está muito longe disso aqui. Que é uma metodologia um pouquinho diferente da ISO, mas eu diria que dando uns 5, 6% de diferença, elas se equivalem. É muito precisa essa norma, muito boa, diga-se de passagem. Não, no Brasil se adotou esse limite de tolerância, que nós havíamos dito que era da União Europeia, da diretiva, por isso que eu iniciei falando isso, inclusive questionamos muito isso. Se alterou a última casa decimal para não ser exatamente o limite estabelecido na diretiva da União Europeia, que é um acordo comercial. Isso vale dizer o quê? Que nenhum ônibus que você medir no Brasil, ou um caminhão, você vai ter isso aqui. Ó. É possível que você pegue uma rua sem pavimentação nenhuma e que o motorista ande numa velocidade absurda, que o veículo tinha 10 anos, você pode chegar a esse número, vai chegar. Mas não é a realidade do país. Ora, 0,63 de mais de 100 avaliações que nós acompanhamos. Ali, usamos aparelhos diferentes. Peritos diferentes, e muitas que nós fizemos. Eu diria que, no geral, eu acompanhei mais de 400 avaliações, mas oficiais são 39, 40 avaliações. Em média, falando das capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, falando em média, ficaria entre 0,8 e 0,9 metros por segundo. Ora, o limite de tolerância era 0,63 ou 0,41, 0,43, então não tinha muito o que discutir. Agora, 1,1 não dá. Então, infelizmente, o que acontece? Se você tem ação ganha, mesmo que ela tenha transitado e julgado, os senhores sabem que cabe ação rescisória para dizer o seguinte: não, eu não vou pagar um adicional se a lei vai pedir uma nova perícia. A nova perícia jamais vai chegar nesse número, se for feita com seriedade, em condições normais de trabalho, como nós fizemos aqui em São Paulo. Você não vai chegar nunca a esse número. Esse é o primeiro ponto. O segundo, aí vocês podem me questionar, mas você quer que fique pagando adicional a vida inteira? Não, não é isso.
mas que se preocupe com o trabalhador. Agora, eu me preocupo com o trabalhador com todo respeito, eu estou falando como técnico, não como político, que não sou, mas como técnico e prevencionista. Eu não posso me preocupar com o trabalhador aumentando o limite de tolerância que se reconhecia que se aplicava no Brasil praticamente 3 vezes. E não existe nenhum estudo no mundo sério, de universidade pública, com estudo de caso, que mostra que 1,1 de vibração para uma jornada de acima de 4 horas não é maléfica à saúde do trabalhador. Eu desafio, inclusive no grupo de trabalho que eu fui indicado pela Nova Central, que está acontecendo no Ministério do Trabalho, o GTT de discussão da NR15, houveram umas 5, 6 reuniões, não houve consenso, justamente porque chegou um ponto que nós fomos bastante pressionados, porque estava eu e um engenheiro da Unicamp, professor da Unicamp, o professor Sérgio, e a única coisa que nós exigíamos na mesa era que se nos apresentasse qualquer estudo sério do mundo, não precisava ser no Brasil, que demonstrasse que vibração no patamar de 1,1 não traz nenhum problema à coluna vertebral. A não ser para as pessoas hipersensíveis, mas as pessoas hipersensíveis você não coloca no efeito estatístico, porque a gente sabe que já tem um número, mas as pessoas que não são hipersensíveis. E não tem. E aí foi quando não houve acordo, esse grupo, ele parou. Na parte geral da norma nós concordamos, porque se copiou a norma ISO, que diga-se de passagem é muito boa, e se acrescentou algumas coisas da norma americana, a CGIH. Não houve consenso no limite de tolerância. Porque nós queríamos o quê? Ou a ISO, conforme já estava previsto, ou então, se a ISO não é segura, então se use a CGIH. Porque tem estudo e números. Se você entrar no Google, na internet, e colocar estudo de caso de a vibração, norma ISO ou a CGIH, você vai encontrar 1 milhão. Se optou pela diretiva europeia, muito embora disseram que não foi a diretiva europeia, num e-mail, numa carta que a Nova Central encaminhou, mas não é porque a diretiva europeia se alterou a última casa decimal. A diretiva europeia é o quê? É um acordo comercial, volto a dizer, que os pesquisadores que coordenaram, o Dr. Bonvence foi o presidente do grupo. Ele disse, é por um período de transição, ou seja, eu flexibilizo o direito por um período de transição para permitir que países como que não tinham sua indústria desenvolvida conseguissem ter, ou seja, participar do bloco, como se fez com o ruído, porque o fim é totalmente comercial, não prevencionista. Então eu penso que essa portaria foi um retrocesso absurdo. Não tenho dúvida nenhuma, senhores, que a vibração é maléfica à saúde do trabalhador. Não estou falando isso de forma irresponsável, mas estou falando de forma fundamentada em inúmeros trabalhos técnicos, científicos. Essa portaria ela fez o quê? Faz com que esqueça insalubridade, em linhas gerais, num português simples, em linhas gerais, esqueça insalubridade adicional por vibração. 2, esqueça a aposentadoria de risco, porque especial saiu por função, mas a de risco, eu comprovando o risco, eu teria direito. Esqueçamos. E também é prevenção. Ora, se eu sou empregador, minha visão é lucro. É difícil mudar essa visão, minha visão é lucro. Eu sabendo que 063 eu ia tomar inúmeras condenações na justiça, ou então contratar pesquisadores, fazer estudo de causa, ir na universidade, tentar montar toda uma estrutura para minimizar isso, que seja, eu ganho 3 vezes mais praticamente o valor que eu tinha de limite de tolerância. Então, eu não preciso fazer nada. É isso que aconteceu. Então, eu lamento como pesquisador, lamento como técnico, essa que me dê o prazer de chamar de malfadada portaria. Digo ainda, finalizando para passar por conta do horário, né, Nailton? Finalizo dizendo o seguinte aos participantes desse evento. Falar de segurança é bonito, falar de saúde, muito bonito. Mas nós, trabalhadores, os senhores que representam trabalhadores, é importante desenvolver a conscientização disso. A conscientização, essa é a palavra. Porque durante anos eu ouvi inúmeros motoristas chegarem para mim, e afirmarem: eu não consigo sentar, eu estou com um problema sério na coluna, trazer um atestado do médico.
lá, L1, L1, e fazíamos a comunicação de acidente de trabalho ou afastamento, o INSS, não, não, não. E muitos diziam, não, mas isso aqui é porque você não sabe conduzir corretamente, porque você tem alguma outra atividade. E ninguém falava em vibração. Vibração no Brasil foi sempre esquecido. A ideia da ISO, o anexo 8º da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, é de 78 a 3214, e ela entrou alguns anos depois. Estava lá. Limite de vibração, ISO, não era nem 2631, que é de 97, era anterior, de 85 a norma. Estava dessa forma. Ninguém nunca se preocupou. Por que Juscelino, mais alguns outros profissionais se preocuparam com isso? Justamente por ter contato com esses trabalhadores. Aqui deve ter vários motoristas e cobradores de ônibus com mais de 10, ou de caminhão, 10, 12 anos de profissão. Eu desafio que um se levante e fale, não, eu nunca tive nada na coluna, não tenho problema nenhum, na coluna lombar, salvo se ele tiver em outras atividades, não exercendo atividade de profissional que lhe foi contratado. Sendo assim, finalizo falando mais uma vez, vibração de corpo inteiro, ou de mãos e braços, mas no nosso caso, de corpo inteiro, é maléfica à saúde do trabalhador, é responsável pela grande maioria, não é matemática para dizer 100%, mas pela grande maioria das moléstias ocupacionais na coluna lombar desses profissionais. Não tenho dúvida em afirmar isso. No mais, tem o meu e-mail, alguém quiser manter algum contato, algum material, fique à vontade e eu passo ao professor Dr. Johanny. Muito obrigado. Até a próxima.